nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sede da sabedoria. Veremos agora como os princípios da pós-modernidade se desdobram na política. O professor Alberto mostrará em sua aula como se desenvolve esses péssimos princípios da pós-modernidade, as suas consequências e razões na política e na vida social. Bom dia para todos. Eu vou procurar ser bastante objetivo, né? Apesar de ser contra a minha natureza. A finalidade dessa palestra aqui é ela mostrar a aplicação dos princípios que o Bruno colocou ontem na nossa sociedade civil, né? Política entendido nesse sentido, não é política partidária, mas a aplicação do que acontece na organização da sociedade civil. A ideia, então, é mostrar, dar um pouco os princípios que foram colocados ontem, como é que eles se aplicam, quais são eles, de que forma eles são aplicados, eles se referem à sociedade civil, depois falar um pouco dessa aplicação, depois mostrar um pouquinho como uma compreensão errada disso pode distorcer o que deve ser feito, né? Depois dar um exemplo prático do que a pós-modernidade vai nos levar. Não quero fazer o papel aqui de profeta, né? Mas mostrando o que a doutrina ensina que vai acontecer em função da pós-modernidade. Aí mostrar um exemplo prático, se der tempo, falar de como é que seria uma sociedade com os princípios católicos e aí uma conclusão do que seria a solução. Vocês veem que é pouca coisa, né? Não é quase nada, mas a gente vai procurar ser muito rápido, né? Então o Bruno ontem começou com uma bonita transparência, né? Com o nosso símbolo, etc. Eu coloquei aqui essa ideia, né? Então estão lá os dois chegando para o índio e dizendo, né? Trazemos a você a conexão com o mundo moderno, né? E aí o outro diz, no próximo mês estaremos de volta com os antidepressivos, né? Então, uma das consequências da pós-modernidade é a depressão. Isso daqui está na internet. Não fui eu que fiz, né? Mesmo porque eu não teria capacidade de fazer esse desenho, tá? Primeiro, para a gente ter uma ideia de como é que deve ser a filosofia aplicada à sociedade, né? Então, aqui eu me baseei na Fides et Ratio, que é um documento, uma encíclica de João Paulo II, na qual se diz que quem escreveu essa encíclica foi Bento XVI. Tá? Então, qual seria a ideia de uma verdadeira filosofia? Primeiro, ela deve corresponder a um autêntico e verdadeiro saber. Entre parênteses estão os números do parágrafo da encíclica, né? Eu não estou dizendo aqui que tudo que está lá eu estou avalizando, né? Infelizmente, os documentos pós-conciliares do Vaticano, eles põem sempre uma série de ressalvas que acabam fazendo com que o documento não atinja o objetivo. Mais ou menos como se o André tivesse dito aqui. Olha, nós vamos tomar o café no final da reunião. Exceto se acontecer tal coisa, se acontecer tal outra, se acontecer tal outra, e se for assim, se for assado. Bom, então aquele objetivo que era tomar o café depois da reunião, se colocou tanta situação em qual nós não vamos tomar o café depois da reunião, que a gente já não sabe mais se a gente ia ou não ia tomar café depois da reunião. Né? Então, nos documentos do Vaticano II, posteriores ao Vaticano II, tem muito isso. Tá? Eu estou focando aqui nos princípios, então, né? Não estou dizendo que absolutamente tudo que está lá nós estamos de acordo. Né? Então, a filosofia deve corresponder ao verdadeiro e autêntico saber. A filosofia deve produzir um conhecimento autêntico, quer dizer, um conhecimento real.
Se ela é radicalmente fenomenista ou relativista, ela é inadequada para ajudar no aprofundamento da riqueza contida na palavra de Deus. Então, veja só, aqui já estipulando o que eu falei, né? O que é radicalmente? Né? Radicalmente, então, o que ele está querendo dizer aí? Puxa, se eu vou dizer que só existem os fenômenos, né? Ou se eu vou dizer que o relativismo é alguma coisa que deve ser seguida, eu vou acabar afirmando que não é possível ter um verdadeiro saber, mas coloca a palavra radical. Então, existiria um meio relativismo, uma meia fenomenologia que poderia ser aceita. Então já cria um problema, quando é que o fulano é radical ou quando é que ele é moderado, tá? E depois ele diz que deve existir uma autêntica metafísica, né? Ou seja, hoje em dia a mentalidade é que só vale a experiência concreta. Para eu conhecer essa cadeira, só vale se eu fizer uma experiência com essa cadeira. Todo conhecimento intelectual, ele não seria um conhecimento verdadeiro, tá? Então, o Papa condena isso, tá? Ou seja, ele diz que nós podemos conhecer, o que ele está dizendo aqui, nós podemos conhecer a realidade e essa apreensão da realidade, ela é feita de maneira intelectual. Eu conheço essa cadeira quando eu conheço a ideia de cadeira. Por isso que quando vocês chegaram aqui, o pessoal lá da frente não precisou estar informando. Olha, essa cadeira pode sentar. Essa outra também é cadeira, pode sentar. Esta outra também é cadeira, pode sentar. Por que não precisou afirmar de uma por uma que é cadeira e poderia sentar? Porque vocês já tinham apreendido a ideia de cadeira que estava na cabeça de vocês. Então, essa é uma realidade que todos nós aprendemos o que é cadeira. Tá? Bom, e aí quais seriam os erros da filosofia moderna? Né? Então, primeiro seria o ecletismo, que é assumir ideias tomadas isoladamente, distintas da filosofia, sem se preocupar com a sua coerência e conexão sistemática. Então, primeiro ele diz o seguinte, olha, um erro que existe hoje em dia é a gente ficar pegando um monte de doutrina, de um monte de lugar e ficar misturando tudo isso, né? Então, pega um pouco do pensamento de Santo Tomás, um pouco do pensamento do Kant, um pouco do pensamento do Hegel, e vou misturando tudo isso daqui, né? Uma vez um rapaz me dizia que estava um seminarista, dizia, eu estou fazendo uma tese relacionando Santo Agostinho com Kant. Parece que até está na moda fazer essa relação, né? Então, eu pegava lá uma ideia qualquer de Santo Agostinho e misturava com Kant para dizer que o Santo Agostinho estava de acordo com o Kant ou o Kant estava de acordo com o Santo Agostinho. Então, a primeira coisa que é condenada é isso. Segundo, o cientificismo, né? Dizendo então que a única forma da gente obter um conhecimento é pela experiência. Nenhum conhecimento pode ser obtido se não for pela experiência, né? Eu, como venho de uma área semi-exata, que é a economia, contabilidade, né? Nos mestrados hoje em dia, só vale fazer tese de mestrado se você fizer uma pesquisa concreta. O que eles chamam de teses de livros teóricas não são mais aceitas, né? Então eu vou analisar como é que as empresas se desenvolvem no Brasil. Então eu não posso fazer uma análise de livros, de pensamento, de lógica e chegar a uma conclusão. Você fala, não, isso daqui não serve para nada. Eu preciso ir a campo, perguntar nas empresas, fazer uma pesquisa, ver um método estatístico e aí eu chegaria à verdade. Então, é outra coisa que é condenada. E o terceiro, o pragmatismo, né? Não há reflexões abstratas, tá? Então, algo que seja só do pensamento e ele não é possível de ter conhecimento. Tá? Então, isso aqui são os erros da filosofia moderna. Então, a Fides Rácio vai dizer, a filosofia deveria buscar a verdade, o resumo é esse, e é possível conhecer a verdade, e a filosofia moderna vai dizer que não. O que nós devemos fazer é uma misturada de um monte de coisa na nossa cabeça, e o que nós podemos ter é apenas experiências concretas. Tá? Aqui tem uma frase, então, da Fides Rácio, né? A nossa época foi definida por certos pensadores como a época da pós-modernidade. Então nós chegamos onde a gente queria, né? É a pós-modernidade. Vocês estão vendo que não é só para enrolar vocês, tá? Então o Papa vai falar da pós-modernidade, né? Este termo, não raramente usado em contextos muito distanciados entre si, como dizia o Bruno ontem,
designa a aparição de um conjunto de fatores novos. Pela sua extensão eficaz, se revelam capazes de determinar mudanças significativas e duradouras. Assim, o termo foi primeiramente usado no campo dos fenômenos de ordem estética, social e tecnológica. Por isso que o Bruno ontem deu toda aqueles quadros. A pós-modernidade ela foi começar na parte estética, na parte de arte. Depois foi para a parte social e para a parte tecnológica, né? Então, computador, etc., chegou o Bruno. Depois estendeu-se ao âmbito filosófico, permanecendo, porém, marcado por certa ambiguidade. Quer porque a avaliação do que se define como pós-moderno é umas vezes positivo e outras vezes negativo, quer porque não existe um consenso sobre o delicado problema da delimitação das várias épocas históricas. Uma coisa, todavia, é certa: as correntes de pensamento que fazem referência à pós-modernidade merecem atenção adequada. Esse é o tipo da frase que eu estou dizendo, né? O que quer dizer merece atenção adequada? Merece condenação adequada. Isso que deveria estar no documento. Mas como nós não estamos na época das condenações, segundo algumas delas, de fato, o tempo das certezas teria irremediavelmente passado. O homem deveria finalmente aprender a viver num horizonte de ausência total de sentido, sob o signo do provisório e do efêmero. Daqui, então, a ideia de pós-modernidade, segundo o Papa e segundo os Papas, né? João Paulo II e depois o Bento XVI, né? Nós temos que aprender a viver na ausência total de sentido. Não há mais sentido em fazer as coisas. Não há mais objetivo. As coisas são porque estão acontecendo. Muitos autores, na sua crítica demolidora de toda certeza, ignorância e extinções, contestam inclusivemente as certezas da fé. Não há mais certezas da fé. Deus existe, a Igreja Católica é verdadeira, é errado matar, né, errado roubar. Tudo isso desapareceu completamente. Então tem aqui, né, o lobo mau agora, que não é mais lobo mau, né? E ele pergunta para Chapeuzinho Vermelho: como assim não fala com estranhos? Se seu amigo no Facebook, você não se lembra? Né? Então, na pós-modernidade, o lobo mau é amigo da Chapeuzinho Vermelho, porque eles têm amizade virtual no Facebook. Né? No Facebook, o lobo mau não fará mal para a Chapeuzinho Vermelho. Mas quando ele encontra, ele pergunta: ué, mas nós somos amigos do Facebook? Né? Por que você não quer falar comigo? Outro dia tem um rapaz lá que falou mal da Monfort no Facebook. Mas ele, no Instagram, sei lá que porcaria dessa, mas enfim. Mas ele se encontra todo domingo comigo na missa. Né? Então, no final da missa, tinha lá uma festinha junina, eu fui lá falar com ele. Falei: escuta uma coisa, por que você fala mal de mim no Facebook e quando você se encontra aqui comigo, você não fala nada? Fala agora o que você tem para dizer. Então, continua o Papa: de algum modo, este niilismo encontra confirmação na terrível experiência do mal que caracterizou a nossa época. O otimismo racionalista que via na história o avanço vitorioso da razão, fonte da felicidade e da liberdade, não pôde resistir face à dramaticidade de tal experiência, a ponto de uma das maiores ameaças nesse final de século ser a tentação do desespero. Então nós temos antes uma mentalidade de que a razão ia resolver tudo, a razão compreendia tudo e todos os problemas seriam resolvidos se a gente fosse bem comportado e abandonasse aquele espírito religioso, aquele fanatismo, né, e utilizasse os métodos científicos. E o que aconteceu foi o contrário, foi um desespero tremendo. Né? Aquele primeiro slide que eu coloquei, chegando na floresta, tem aqui a civilização moderna e a semana que vem nós vamos trazer os antidepressivos. Uma vez eu levei uma pessoa no médico, no psicólogo, e ele me dizia isso. O que existe hoje em dia é uma epidemia de depressão. Ele falava especificamente da faculdade de medicina. E ele dizia: todos os estudantes de medicina tomam antidepressivos. De medicina. Né? É gente que está assim, fazendo, vamos dizer assim, está na porta do céu. Né? Eu não estou criticando a gente aqui nos estudos de medicina. Né? Meu filho vai começar a estudar medicina. Imagina como nós vamos começar a ficar doente lá em casa. Né? Porque
ele conhecendo as doenças vai ficar apontando para a gente. Mas, enfim, o que tem é uma crise de desespero. Vocês lembram a aula do Bruno ontem, né? Como ele contou daqueles quadros que mostravam do desespero, da aniquilação. Tá? Então, não venho dizer que é a Montfort que está inventando isso daqui, né? Pelo menos o Papa concorda com aquilo que a gente estava falando. A verdade é que uma certa mentalidade positivista continua a defender a ilusão de que, graças às conquistas científicas e técnicas, o homem, como se fosse um demiurgo, poderá chegar por si mesmo a garantir o domínio total do seu destino. Olha só, quem diria, hein? O Papa utilizando termos da gnose. Demiurgo é um termo clássico da gnose. Vai ver que ele assistiu a algum congresso Montfort pelo vídeo e a gente não sabia e ficou com essa mentalidade que tem gnose em todo lugar. Então, o Papa, ele vai dizer, olha, nós tínhamos uma mentalidade que era cientificista, que a gente ia resolver tudo, o homem ia ser o promotor da sua própria salvação e agora existe um desespero. Bom, então aqui nós vamos colocar as características da pós-modernidade, tá? A primeira é o que eles chamam de decadências metanarrativas e fragilização da verdade. Isso daqui faz parte de uma tese de doutorado que foi apresentado na PUC aqui de São Paulo, que reduziu um artigo e que foi aprovado, tá certo? Então não digam que isso daqui é coisa da Montfort, vocês estão imaginando, tá? A característica primeira é essa decadência metanarrativa e fragilização da verdade. O que seria isso? Eles usam esses termos complicados só para parecer difícil. O que quer dizer isso daqui? Antigamente, a gente fazia descrições de situações e de ambientes. Né? Então, eu vou descrever as causas da Segunda Guerra Mundial. Então, eu coloco as causas remotas. Então, eu poderia pôr que era o romantismo, as causas próximas, a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e a causa imediata, a ascensão do nazismo. Tá certo? Então, eu fiz o que eles chamam uma metanarrativa. Eu descrevi como é que seria uma realidade. Existe que isso daqui não existe. Que houve uma série de eventos que levou à guerra, e mesmo a guerra são um monte de eventos isolados que a gente não pode compreender. E que a gente, para entender, a gente faz essa construção da inteligência, mas isso daqui é só uma ideia completamente aleatória. O que existe são eventos para os quais não há nenhuma relação um evento com o outro. Então, vocês todos estão aqui por quê? A coincidência. Chegaram aqui, foram se reunindo, e eu, por coincidência, ia dar palestra, eu estou falando, mas também vocês não estão ouvindo. Né? É tudo uma ilusão, porque não há uma congruência de ideias e de fatos. Quer dizer, os fatos eles são entendidos simplesmente como eventos completamente isolados um do outro, porque não existe mais a relação de causa e efeito. Tá? Depois, o que eles chamam de retração do espaço-tempo e da temporalidade. O que quer dizer isso? O passado não existe, o futuro não acontecerá. E tanto o passado como o futuro não tem nenhuma relação com qualquer coisa que esteja acontecendo agora. O que existe é simplesmente o agora, este momento. A Regina está distribuindo essas fichinhas. Qual é a relação disso com a vinda de vocês? Nenhuma. E o que vocês vão fazer com essas fichinhas? Ninguém sabe. Então, a única coisa que a gente pode ter é o aqui e o agora. É isso que interessa. Todo o resto não passa de uma ilusão. A tríade sedutora de ética, estética e consumo. Né? Então, assim, que na modernidade a ética era separada da estética, que era uma coisa errada. Né? Então,
a arte foi separada da estética. A arte não era nem boa, nem ruim. Então isso daqui é uma coisa errada. A arte tem que estar subordinada à moral. Mas agora eles fizeram uma nova aliança. Mas não é aliança dizendo que a estética, a arte precisa estar unida à moral. Então eu não posso fazer, por exemplo, um quadro imoral. Isso não é lícito fazer. Mas estou só vendo do ponto de vista artístico. Não se pode fazer, é pecado fazer isso. Está errado. Na mentalidade moderna se separou. Não, uma coisa é a arte, estou fazendo um quadro artístico, outra coisa é a moral. Agora tem uma nova junção. Mas como a ética não é visto mais como moral, o que se diz é o seguinte, que tudo deve servir por gozo e por prazer. Então a arte ela tem algum valor se ela está feita por prazer e para a gente aproveitar dela. Na arte não deve ter nenhum pensamento, na arte não deve ter nenhuma ideia, mas ela deve visar somente o prazer. Então, o que vale é o filme que me produz prazer. Então, o filme que me faz chorar, se ele tem uma finalidade sentimental, o filme que me faz rir, o filme que me dá um prazer imoral. E não tem nada a ver propriamente a moral com a ideia. Isso daqui não existe. O filme é um filme de terror. Então morre um monte de gente, tem sangue para todo lado, etc. Aquilo me dá prazer? Ótimo. Eu gosto daquilo? Excelente. Está certo ou está errado? Não existe isso. Não há certo e errado. Tem só aquele momento, aquele prazer que o filme vai me dar. Então, o valor do filme estaria onde? Está na bilheteria. Vocês podem ver, né, quando é lançado um filme, né, esses filmes de ficção científica, né, que são as maiores gagueiras do mundo, tá? Mas ninguém analisa o filme, o filme é coerente, quais são as ideias que tem no filme, que nem esse filme aqui que está cheio de ideias. A pergunta é, qual foi a bilheteria? Então, quantas pessoas foram assistir? Muita gente foi assistir. Ótimo, o filme é bom, porque ele produziu prazer. Ninguém quis saber do filme. O filme é ruim. Mas esse bom e esse ruim é muito relativo, né? Ele produziu prazer para alguns, para outros não produziu, né? Como é que chama lá o filme do Tolkien? O Senhor dos Anéis, né? É esse daí? O nome é esse? É o Senhor dos Anéis. Então, o Senhor dos Anéis, o filme do Tolkien, né? Por que o pessoal defende? Porque é bom, a gente assiste, a gente gosta, é uma história interessante. Tem os elfos, que nunca me enganaram, né? Sempre desconfiei daquela turma. Então, o que eu conheço do filme são os elfos, não conheço mais nada. Mas então aquilo vale por quê? Porque dá prazer, a gente acompanha, é gostoso, eu me distraio. Essa turma da Monfort fica pegando no pé só porque é um filme. Não tem nada, de fato, não tem nada a ver com o catolicismo, mas é só um filme. Né? Ilusão. É claro que aquilo está cheio de ideias e as pessoas vão engolindo as ideias. Né? O filme é um exemplo típico daqui de explodir o caminhão. A pessoa pensa que está se distraindo, mas na realidade ela está engolindo um monte de ideia errada. Né? Bom, e o último ponto, que aqui eu não sei se vocês conseguem ver, que é a mercantilização da vida. Né? A vida é transformada numa mercadoria, num negócio. O que vale a vida é pelo prazer, para a gente gozar a vida. Então, não existe uma realidade objetiva. Veja só, não é mais agora, não existe um pensamento objetivo, não existe uma realidade. Não há como analisar a realidade. O que vale é esse momento, o que vale as coisas são para o meu prazer e a minha vida não é senão um negócio. É claro que isso daqui leva a um desespero enorme, como o Bruno mostrou ontem. Né? Essa mentalidade, então, que foi produzida, ela
é combatida, claro, por todo mundo que tem um mínimo de religião, e eu diria até mais, um mínimo de bom senso e de objetividade. Né? Para combater isso daqui, basta a pessoa querer acreditar em alguma coisa. Né? Da forma, inclusive, como eu estou expondo, que é o pensamento, é quase difícil acreditar que alguém pensa assim. Puxa, mas será que tem alguém que acredita nisso, dessas coisas desse jeito? Tá? Então, a chamada direita, né, a esquerda vai, o pessoal esquerdista vai combater isso e vai combater dizendo que existe uma mentalidade marxista objetiva, que o marxismo vai trazer a salvação para o homem, vai trazer a remissão. Mas não vou analisar aqui a questão da esquerda. Aqueles que são conservadores, que se mostram chamados direitistas, eles vão apresentar uma determinada solução para isso. Né? Então, eu peguei aqui como exemplo, né, o Dr. Plínio no trabalho na Revolução contra a Revolução. Tá? O professor Orlando escreveu um trabalho a respeito disso, uma apostila. Essa apostila, há muito tempo atrás, essa apostila ele me deu para conhecer, né, para a gente conversar a respeito disso, porque nós somos da TFP durante muito tempo. Quando o professor Orlando depois morreu, eu peguei essa apostila e pedi para ela ser digitalizada. Ela foi digitalizada. E eu passei por algumas pessoas para fazer uma revisão. Uma delas foi a Ivone, que era, né, agora viúva, a esposa do professor Orlando. Ela nunca me devolveu isso corrigido, e agora ela publicou um livro com exatamente esse trabalho aqui do professor. Né? O livro está publicado, ótimo, se for para usar contra a TFP, maravilhoso, mas é óbvio que eu estou usando a apostila que eu tenho para citar aqui. Tá? Bom, então, o Dr. Plínio vai dizer, né? Damos a esse vocábulo revolução no sentido do movimento que visa destruir um poder ou uma ordem legítima, impor em seu lugar um estado de coisas. Intencionalmente não queremos dizer uma ordem de coisas ou um poder ilegítimo. Então, por isso eu comento, essa constituição de revolução feita por Plínio não faz sequer menção que a revolução visa destruir a igreja e a fé. Ela não deixa claro, antes pelo contrário, omite num silêncio velhaco que a revolução é satânica e é anticatólica. Então, exatamente a direita, ela vê tudo isso que está acontecendo como um processo que existe dentro da sociedade, mas que também não teria o objetivo de destruir a Igreja Católica. O cerne do problema não seria a fé e não seria a Igreja Católica. O cerne do problema seria a desagregação da sociedade. E aí continua o Plínio, né? As muitas crises que abalam o mundo moderno, do Estado, da família, da economia, da cultura, não constituem senão muitos aspectos de uma só crise fundamental que tem como campo de ação o próprio homem. E o professor comenta, dessa enumeração, muito estranhamente, está ausente a crise religiosa e a crise eclesiástica. Então, por Plínio, o problema é a família, a economia, é a cultura, a religião ele tira daqui. E aí ele continua comentando Plínio. Afirmamos isto sim, que historicamente essa revolução teve sua primeira origem em uma violentíssima fermentação de paixões. Estamos longe de negar o papel dos erros doutrinários nesse processo. Então, para o Plínio, qual vai ser a causa da revolução? Então, a causa da revolução é esse mal que está acontecendo na sociedade. O que são as paixões. Não é uma doutrina. Então, como o homem quer riqueza, quer prazer, quer glória, quer o bem dos outros, e quer isso de forma desordenada, isso que vai produzir determinadas doutrinas, vai produzir determinado pensamento, mas a causa profunda de tudo, o que é? É o orgulho, e não uma doutrina, e não algo feito contra
a Igreja Católica. E ele continua: parece-nos, entretanto, particularmente oportuno focalizar a importância dos fatores passionais e a influência desses nos aspectos estritamente ideológicos do processo revolucionário que nós chamamos. Pois, a nosso ver, as atenções estão poucas voltadas para esse ponto, o que traz uma visão incompleta da revolução e acarreta, em consequência, a adoção de métodos contra-revolucionários inadequados. Então, o que o Plínio vai fazer? O Plínio, ele vai dizer que o que a gente precisa é combater as paixões, não é ensinar. Por isso que ele dizia que para destruir a revolução, a solução seria no tempo em que a TFP pudesse sair às ruas com aquelas roupas que os arautos usam, aqueles hábitos. Aquilo lá já era da TFP. Não foram os arautos que inventaram aquilo. Aquilo já era da TFP. Então ele dizia que eles iam fazer aqui um desfile no viaduto do chá, e que então todo mundo olhando aquelas roupas diriam: que coisa maravilhosa, que coisa bonita, que coisa bela. E aí as pessoas então não iam mais roubar, não iam matar, não ia ter mais adultério, não ia ter mais nada disso, porque elas estariam voltadas para o maravilhoso, o que eles chamavam a revolução nas tendências. Né? O importante era coibir essas tendências, mostrando o maravilhoso. Tá? Então, por isso que eles não se preocupavam em ensinar a doutrina católica, nada disso. Eu passei na TFP 8 anos, nesses 8 anos eu não ouvi nenhuma aula sobre o Vaticano II, e olha que eram 3 aulas por semana que o doutor Plínio dava, né, que eu assistia. Não ouvi nenhuma aula sobre o Vaticano II, nenhuma aula sobre a missa, mas qualquer missa. Sobre a missa nova ou sobre a missa antiga? Qualquer missa. Tá? Bom, então o Plínio vai colocar a questão das paixões, não é a doutrina. Então, o que nós estamos fazendo aqui nesse congresso é perda de tempo, a gente está ensinando. Na realidade, o que a gente devia procurar mostrar para as pessoas é como é que elas deviam se comportar. Por isso que na TFP tem a regra para tudo. Tem a regra para tudo. Então, ontem uma pessoa estava comentando que um ex-TFPista foi no restaurante com várias pessoas novas. Então ele falou: eu vou no banheiro com vocês para ver como vocês lavam as mãos, porque vocês têm que lavar as mãos de uma determinada forma. Então, cada um que lavava a mão, ele dizia: não é assim, é assado. Põe a mão direita sobre a mão esquerda, etc, etc. Esse ordem, essa regra está até hoje entre os arautos, tá? Eles, parece que no final, a rapaziada lá que estava com essa pessoa chamou o carro do Juquiri, mas o fulano foi embora antes, né? Conseguiu escapar, porque evidentemente é uma coisa de louco, mas lá tinha como lavar as mãos, como acordar, como amarrar o sapato. Eu não estou exagerando, não estou contando a história verdadeira, tinha um ordo disso, tá? Como usar o banheiro, tá certo? Então, eram essas gaguez. Por quê? Eles não perdiam tempo ensinando quais são as provas da existência de Deus, como é que é a procissão do véu, quais as provas que a Igreja Católica são verdadeiras, no que as outras religiões estão erradas, nada disso. Né? Para eles o importante era como proceder. Tá? Isso que era o fundamental, tinha que cumprir uma regrinha. E nesse sentido, inclusive, as pessoas, depois quando cometiam alguma falta, precisavam procurar o superior delas, que era um leigo. Né? Então a pessoa, na hora de confessar a falta, se colocava nessa posição aqui. Então ela ia dizendo: sabe, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Tinha que anotar, tinha um caderninho para ela anotar. Ela anotava num caderninho as faltas dela. Né? Tudo que ela tinha feito de errado. Uma das coisas que ela tinha obrigação de fazer era comungar todo dia. Fazia parte do ordo comungar todo dia. Como é que dá, Paulo? Quer dizer, se a pessoa então, ela teve um problema. Então, às vezes, outro escrúpulo, ela não comunga. Ela vai dizer para o fulano, que é o chefe dela: olha, hoje eu não comunguei. E ela tinha que anotar. Tudo isso era anotado. Depois isso era bem guardado para ser utilizado contra a pessoa. Bom,
Então, conclui o Plínio, afirmamos tão somente que o processo revolucionário, considerado em seu conjunto e também em seus principais episódios, teve por germe mais profundo o desregramento das paixões. O que ele afirma é isso. O que nós precisamos, então, eles vão dizer, é coibir as paixões. Como é que a gente coíbe? Fazendo uma série de regrinhas. Tá? Então, o professor mostra que, nesse trabalho, o que o professor vai mostrar é que, na realidade, o que houve foi o que existiu uma doutrina que estava por trás, que está por trás de todo esse processo revolucionário, que ele chamou de antropoteísmo, e que se divide em dois ramos. Um é a gnose, o outro é o panteísmo. Tá? Então, era assim, ó. Antes, quando as famílias se reuniam, hoje, quando as famílias se reúnem, ó, todo mundo de tablet na mão. Você vê que esse pai aqui é conservador, ele está de terno e gravata em casa, né? A mãe e a menina, olha só, elas são super modestas, ó. Sai aqui abaixo do joelho, você vê que é uma família. Até o cachorro aqui está com o tablet. A família aqui também não está grande coisa, né? Porque o fulano está rezando para a cadeira, né? O outro para o sofá. Então, realmente, faltou uma imagem de Nossa Senhora para todo mundo tá rezando junto, né? E faltou gente, né? Aqui devia ter uns 9, 10 dessa molecada aqui, né? Mas, enfim, é claro que essa é melhor que essa, né? Olha a cara desse fulano aqui olhando o tablet. Bom. Então, a gente então, a sociedade, como nós vimos aí, ela tem uma liberdade absoluta, né? Uma grande, o que se prevê uma grande liberdade. Aqui eu vou passar mais rápido. É um artigo do professor mostrando como o liberalismo, essa liberdade absoluta, ela conduz à ditadura. É claro, tá? Eu vou dar o raciocínio em vez de ler, para ser mais rápido, né? Se nós estamos num ambiente onde todo mundo faz o que quer, é claro que não se produz nada de útil. E o que acontece é uma bagunça. Quando o professor sai da sala de aula, o que os alunos fazem? Ficam estudando. Todo mundo fala, vamos abrir o livro aqui, já que nós estamos aqui nessa escola para estudar, meu pai está pagando. Todo mundo abre o livro e estuda? Ou fica aquela bagunça? O Joãozinho arranca a orelha do Pedrinho, o outro sobe em cima da cadeira, um vai na janela, põe chiclete debaixo na cadeira do professor, né? Um vai lá no quadro, escreve, desenha. Quer dizer, como tem uma liberdade total, fica uma bagunça sem autoridade. Imagina se, inclusive, tem esse princípio. Não, nós temos que fazer, cada um faz o que quer, só agora, não tem nada a ver com o amanhã, né? O professor chega ali na sala da aula e fala, quem fez essa bagunça? Os alunos respondem, não existe bagunça. O passado já acabou, o futuro ainda não existe. Era só esse momento. Esse momento nós estamos comportados, só não podem nos punir. Né? Então, a sociedade, ela entra num colapso. Todo mundo quer gozar a vida. Se nós temos a escolha do governante, o povo não vai querer saber de um governante que vai ser sério, que vai colocar leis. Todo mundo vai querer gozar a vida. Né? Se o governante subir e disser, olha, eu vou colocar censura, não vai poder ter televisão. Vamos supor que ele dissesse, né? O ideal seria acabar com essa porcaria. Mas vamos supor que ele dissesse, não, televisão, meia-noite tem que fechar. Mas matavam o fulano, né? Caía num discreto. Por quê? Porque todo mundo hoje em dia quer liberdade, quer gozar. Né? Então, cada vez mais os governantes vão ficando frouxos, né? Vão ficando cada vez mais chuchu. sem sabor, tá? E cada vez mais no país vai se instaurando a bagunça. Até que vai aparecer alguém que vai dizer, olha, essa bagunça precisa acabar, essa confusão está muito grande e o que nós precisamos colocar é um regime aqui
Os pobres estão sendo explorados, vai ser um demagogo, os pobres estão sendo explorados, e nós vamos então ter que fazer algumas leis ditatoriais. E até que ele vai acabar e vai impor a vontade dele, vai fechar, vai dizer dessa forma, não dá para governar esse país, então nós precisamos colocar uma ditadura. Tá? Isso daqui é descrito por Platão na República. Tá? Se vocês puderem ler, tem muitas traduções, não precisa ler no original grego, pode ler nas traduções. Vocês vão ver exatamente que ele diz isso, que todo esse liberalismo, esse auge desse liberalismo, conduz a uma ditadura. Então, é isso que está dizendo aqui, e ele conclui, né? Quando uma cidade são honrados a riqueza e os ricos, a virtude e os virtuosos tornam-se alvo de desdém. Nesse ambiente todo, aqueles que têm virtude, aqueles que têm, que pensam, etc., eles vão ser relegados. Isso daqui é gente inútil, não vale nada. Tudo bem? Tá? Então, na realidade, essa situação que nós estamos vivendo hoje vai nos levar para um movimento ditatorial. Isso daqui é inevitável. Cada um pensa o que quer, cada um faz o que quer, cada um se aproveita como quer. A situação é que a sociedade caminha para uma completa dissolução e todo mundo só procurando o seu prazer. O resultado é a destruição dessa vida social. Imagine numa família. Imagine numa família onde todos os membros, pai, mãe e filhos, em determinado momento digam, não, o que vale é gozar a vida. O pai não trabalha mais, a mãe não faz as coisas da casa, os filhos só querem saber de dormir até tarde. Isso às vezes acontece, né? Mas não querem saber de trabalhar. O que acontece com essa família? Ela vai se desagregar completamente. Qual vai ser a solução? Um dia alguém, o pai ou a mãe, dizer, não, isso de agora em diante é assim, horário de levantar, horário de dormir e tal, aí vai colocar toda uma regra para ser cumprida. Tá? O que vai acontecer na sociedade é isso, né? Sem a menor sombra de dúvida, nós caminhamos para um movimento ditatorial. Não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Né? Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que é, em tese, o berço da democracia, o Trump. Né? O que toda hora ele diz? Com essa justiça não dá para governar, com essa imprensa não dá para governar. Quer dizer, que existe hoje uma grande tendência para a realização de uma ditadura, existe. Né? Mesmo que vocês pegam nos Estados Unidos, o fato de eles poderem colocar na lei deles lá, que eles podem torturar a pessoa em outro país. Né? Tá na lei americana que os Estados Unidos têm direito a sequestrar alguém em outro país e levar para os Estados Unidos. Isso daqui é uma espécie de ditadura mundial. Eles dizem, eu tenho a bomba atômica, eu tenho porta-aviões, eu tenho o exército, eu faço o que eu bem entender, e vocês que têm juízo, vocês que obedeçam. Bom, então, a sociedade é essa, né? O pai declara, e agora os declaram, marido e mulher, pode atualizar seus status no Facebook. E aí o pessoal vai atualizando lá na hora de casar. Vocês veem como a sociedade hoje é só de aparência. Por isso um padre conservador, não estou falando desses modernistas, né? Padre que tem doutorado, conhece moral, etc., muito cotado, né? E no final do casamento ele pega no altar, manda os noivos ficarem aqui, toda a assembleia, ele pega e tira uma selfie e coloca no status dele. Então não só os noivos aqui vão atualizando o seu Facebook, mas também o padre vai atualizando o Facebook do casamento que ele fez. Tá? Eu queria agora, para concluir, então, dar um caso concreto. Né? Será que o que eu estou pensando é imaginação? Então eu queria dar esse exemplo, né, da Missão Belém, que uma pessoa recentemente me escreveu.
tá certo? Uma pessoa que fez parte dessa Missão Belém. Essa Missão Belém tem como finalidade cuidar dos drogados, né? Como finalidade. Um dos objetivos dela, aquilo que ela é conhecida, é cuidar de gente drogada. Sem dúvida é um trabalho tremendo. Se vocês quiserem conhecer, hoje, depois do congresso, vocês podem ir aqui perto na rua dos Gusmões, na Praça Princesa Isabel, vocês vão ver a cena, né? Aquela cena de filme de terror, né? Assim, uma coisa inacreditável, né? Não leva carteira, o negócio é quente. Tá lá todo mundo, então eles vão lá nesse meio e de fato parece um trabalho assim excepcional, né? Até um padre amigo nosso do Instituto Bom Pastor, conversando com um dos padres, eu era fundador, era um dos importantes lá, depois ele comentou comigo, puxa, olha, o trabalho que eles fazem é um trabalho tremendo, o padre me contou, ir lá no meio dos drogados, etc. Né? Então, aparentemente, uma coisa muito boa. Né? Tá aqui a missa dele. Então, eles vão rezar a missa, tá? Desculpa o trocadilho, mas missa é uma droga. Né? Então tá todo mundo dançando aqui, ó. Tá vendo o padre aqui no cantinho, ó? Tá tendo missa aqui, ó. Eles estão dançando no meio da missa. Por quê? Porque tem que ter liberdade total. Os drogados, eles não são pessoas ruins. Eles não se drogaram por uma falta deles. Eles são vítimas da sociedade. Se alguém tivesse dito para eles, vocês não devem se drogar, eles não teriam se drogado. Então, falando que a mulher abandonou, ou é uma moça que os filhos foram embora, ou é alguém que perdeu tudo, chegou lá o fiscal do ICMS e fez um auto de infração gigantesco na empresa, ou alguém que teve uma grande desilusão. Né? Então, são pessoas que, assim, coitadas, elas não sabiam o que elas estavam fazendo. Né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa dar liberdade. Essas pessoas aqui estavam com vontade de dançar durante a missa. Por que nós não podemos fazer isso, aquele momento, aquela hora? Não, mas é Cristo aqui que está morrendo no altar. Não, aquilo foi lá, aquele momento, isso tudo acabou, isso tudo passou, vamos dançar. Então, liberdade total, né? E a gente faz até um teatrinho durante a missa, não sei se está dando para ver direito aqui, ó. Tem uma moça aqui, ó, caída, ó. Aqui tem uma outra, não dá para ver, mas eles fizeram aqui como se estivessem tudo machucado. E aqui tem um meio vestido de mendigo. Então é um teatro durante a missa daquilo que eles estão fazendo. Então as pessoas feridas pelas drogas, o mendigo lá que perdeu tudo, né? Que não tem nada a ver com a missa, mas se sente. Isso daqui quer ser espontâneo. Não é essa missa que vocês vão assistir no sábado, agora, no final do dia de hoje, onde tudo é regrado. Onde até a posição do dedo está definida por padre. Que posição ele fica no altar? Quanto ele levanta a mão? Está até isso definido. Né? Não é que se ele não fizer assim, ele comete pecado. Mas está tudo regrado, porque é uma coisa muito importante na missa. Aqui não, uma coisa espontânea. É disso que a juventude gosta, né? Tem que ter liberdade. Aqui é o padre e a freira, eu nem sei quem são. Né? Eu estou avisando que é o padre e a freira, né? Porque senão, minha avó usava isso daqui na cabeça. A Tereza, quando sai do banho, também usa esse negócio aqui. Tá certo? Mas são gente espontânea. O que está se pedindo para eles? O que está? Não, nada. Vamos fazendo como a gente acha que tem que fazer. Livre, eu vim aqui de terno e gravata, o André está de terno e gravata. Para que isso? Chinelo e short. Ainda usa short? Não? Bermuda, tá? Tem que ser espontâneo, essa falta de espontaneidade que é uma coisa ruim, toda essa coisa assim de a gente ter aparência, né? O que se pede dessas pessoas? Criatividade, entender as necessidades do povo e transformar a missa naquilo que eles
gostariam que fosse. Então, se a gente vai no Ceasa, faz a missa da fruta. Se a gente vai na Bolsa de Valores, faz a missa da ação, né? Se a gente vai na Faculdade de Filosofia, faz a missa do ateu, né? Sempre procurando se adaptar àquela realidade que está ali presente, né? E aí tem aqui, né? Aqui é na própria Cracolândia, então tem esse cidadão aqui, né? Que está caído, obviamente, ele não consegue mais se manter, e a pessoa está ajudando ele a levantar, né? Você está vendo aqui o altar, ó? Um altar bem simples. Então, cada um vai lá na missa e faz o que quer. É muito diferente daquela primeira missa do Frei Henrique Soares de Coimbra, que era franciscano, que tem um quadro, né? Famoso, primeira missa no Brasil, em que os índios estão longe, admirados, que está todo mundo rezando, tem uma cena que é própria da missa. A gente não precisa escrever embaixo, isso é uma missa. Aqui é preciso dizer, né? Isso é uma missa, porque senão ninguém ia saber. Então é tudo muito espontâneo, tá? Tem outras fotos, mas dentro dessa espontaneidade, então, vem a surpresa, né? Isso daqui é a pessoa que começa lá, talvez eu dê alguma informação que não esteja muito precisa, porque eu não cheguei a analisar isso assim, ainda com muito tempo, isso é recente. Mas isso é o registro dos embriões, né? Os embriões são os neófitos, aqueles que estão começando lá na comunidade de Belém. Então tem uma pessoa que acompanha eles, né? E aqui não está dando para ver, mas aqui está escrito assim, né? É uma conversa. Então, esse daqui é uma pessoa que vai acompanhar. Ele coloca o nome aqui dos embriões. Então, ele tem que dizer tudo como é que foi a conversa dele com essas pessoas. Opa, tinha uma espontaneidade enorme para a missa, agora tem uma cobrança enorme. Eu preciso, então, até relatar a minha conversa que eu estou fazendo com os outros. E aqui é um controle de diálogos. A pessoa, então, tem que apresentar aqui o nome da equipe, o anjo superior, o coordenador, o vice-coordenador, é escrito, hein? Coloca a data, aqui o coordenador, o vice-coordenador, aqui os formadores, e aqui as pessoas então vão escrevendo o que elas estão dialogando, o que elas estão conversando, como é que aqueles que estão se aproximando da comunidade, para essa comunidade, eles vão se comportando. Escreve tudo e manda para cima. Tem que assinar, tem que pôr o nome, tem que ter tudo. Controle de diálogos. O anterior era se a pessoa está cumprindo as funções dela. E agora esse daqui então, todas as conversas que você teve com a pessoa. Tudo é controlado. Na missa você pode dançar. Não tem problema. Faz o que você quiser. Você vai lá na Cracolândia, a missa é do jeito que for. Tem outras fotos aqui. Eu não coloquei. Mas aquilo que você conversou, você vai ter que contar, vai ter que escrever e vai ter que mandar para alguém para estar para cima. E aqui é o acompanhamento do grupo. São os propósitos que as pessoas fez. Então, essa pessoa aqui era um chefe de um grupo. Tinha 24 pessoas nesse grupo. Aqui não são os dias do mês, primeiro dia, segundo dia. Aqui são os firmes propósitos. Suponho eu que seja manhã e noite o propósito que as pessoas fizeram. Então aqui está o nome, eu apaguei o nome das pessoas. Alguém está mandando um relatório para cima, dizendo se o propósito da pessoa, ela fez um propósito. Hoje eu vou até a Cracolândia. Então esse é um propósito bom e ela cumpriu, é o B. Aqui esses Fzinhos que estão em vermelho é a faltou. E tem um outro que era S, de superficial, é uma coisa que eu prometi, mas não dava para fazer. Hoje eu ia até a China fazer apostolado, não dava, né? Então, seria superficial. Mas olha aqui, pessoa por pessoa, manhã e tarde. Mas nem está em sheet de empresa de auditoria externa que eu trabalhei, era assim. Nem empresa de auditoria externa, que eles controlavam até a alma da gente. Tudo que a gente fez era desse jeito. Então, de um lado, uma liberdade enorme. Faz o que você quiser. Do outro, você tem que me dar satisfação de tudo. Até dos teus propósitos. E se você cumpriu ou não cumpriu os seus propósitos. Uma coisa que evidentemente é particular. E de manhã e de tarde.
É claro que a pessoa que está preenchendo isso daqui pode estar fazendo de qualquer jeito, né? Eu seria um. Mas vocês não têm a maior dúvida. Se eu fosse chefe desse negócio aqui, isso daqui ia ficar para o final do mês, o último dia, né? Ia pôr o nome aqui, ia pôr os aqui, depois ia misturar um B, um F, um I, né? Ah, como é que fica bom aqui? Ia ver o que o fulano tinha reclamado da última vez. Ah, tem muito B, então eu colocava uns outros F. Entendeu? Mas é claro que isso daqui também seria uma forma de da pessoa ter lá e estar se abrindo. Esse daqui é leigo, hein? Não é padre. Tem padre aqui, não. Não é uma coisa que exige segredo de confissão, que a gente tenha confiança, uma pessoa com experiência. Não é nada disso, não. Então esse negócio que a gente diria, vendo eles dançarem lá e falar, aqui nessa associação, cada um faz o que quer. Coisíssima nenhuma, uma ditadura tremenda. Que não, a pessoa pode dançar na missa, mas o que ela pensa, ela tem que dizer. É para isso que vai caminhar a nossa sociedade. A gente vai poder ver qualquer filme pornográfico. Mas se a gente disser que a Igreja Católica é a única verdadeira, é possível que a gente seja condenado à morte. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Vocês vão ver como eu torço para isso. Bom, aqui então teria a doutrina tradicional da Igreja, da renovaram, ninguém vai dizer também que é o site Monfort. Eu só vou citar a condenação do socialismo. A sociedade deve garantir mais do que bem corpóreos. A sociedade tem que ser para formar as almas. O direito de herança, as famílias, o direito da família está acima da sociedade. Isso é doutrina católica. Entre o Estado e a família é superior ao Estado. É uma surpresa, né? Mas sempre foi o que a Igreja ensinou. É o Estado que tem que servir a família, não a família ao Estado. Então aquele cretino americano que disse, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer para o seu país, é um idiota aquele americano lá, esqueci o nome dele, graças a Deus. Coisa nenhuma, o Estado tem que servir a família. O Estado está subordinado à família. O Estado foi feito para a família, não a família para o Estado. A sociedade principal é a família, não o Estado. O Estado não tem direito a fazer leis que interfiram na família. Agora vai ser voltado o direito da criança estudar em casa. Os 15 gênios que estão lá, que são os deuses atuais do Brasil, vão dizer se pode ou não posso educar o meu filho em casa e dar aula para ele. O normal seria dizer, vão as favas. Eu decido se eu vou educar meu filho em casa ou não. Eu sou contra esse sistema de educação. Mas é claro que a família tem direito de decidir isso. Tá? E depois, a necessidade de desigualdade e a necessidade de sofrimento. Vai se sofrer sempre. A sociedade não é feita por prazer. A sociedade é feita para dar as almas para Deus. Tá? Então, importa a salvação comum e particular, que a ordem e a paz reinem por toda parte, que toda a economia e a vida doméstica seja regulada segundo os mandamentos de Deus, e os princípios da lei natural, que a religião seja honrada e observada, que se vejam florescer os costumes públicos e particulares, que a justiça seja religiosamente graduada, e que nunca uma classe possa oprimir impunemente a outra, que cresçam robustas gerações, capazes de ser o sustentáculo e, se for necessário, o baluarte da pátria. Então, se um candidato que defende isso, pode votar nele. Né? E qual é a solução, né? A solução está aqui, né? A solução é a gente praticar a religião, né? Essa foto aqui é de uma pessoa da Monfort que está correndo aí o mundo, né? Isso foi quem tirou, foi o Almeida, que é um fotógrafo que está conosco, frequenta lá a São Paulo Apóstolo. Na Semana Santa foi feita uma carta para o Papa pedindo a missa tradicional e eles pegaram, estava no Instagram, Facebook dele, acho que é Instagram, e tinha essa foto e eles pegaram
e está nesse site aqui espanhol e já está correndo agora o mundo. É isso daqui. Essa moça não está mudando o mundo de maneira nenhuma. O que está fazendo, ela está rezando, que é a nossa obrigação. Quem vai mudar o mundo é Deus e vai mudar através da igreja, né? Essa é a solução. É comungar, desde pequeno. Essa é a solução. É uma porção. Ou essa daqui. Quando Cristo nasceu, não saiu no periódico Roman News. E quando Cristo morreu, morreu. Não foi um evento que tenha de si abalado o Império Romano. Então, qual é a solução? A solução é a missa. Então, o que eu procurei mostrar nessa palestra é exatamente o que é a pós-modernidade, como ela conduz a uma libertinagem absoluta, e que essa libertinagem absoluta não vai nos trazer a liberdade, ela vai nos trazer a ditadura. Mostrei isso para a sociedade com Aristóteles e mostrei um caso concreto desse comunidade Belém, para ver como isso se realiza na sociedade, mas também se realiza particularmente. E aí apresentei o que a igreja sempre apresenta como solução, que é a prática da religião. Tem alguma pergunta aí? Tem algumas perguntas, vou fazê-las rapidamente. Mas não prometo responder rápido. Qual a garantia que a adesão ao magistério tradicional agora, por parte de muitas pessoas, não seja uma resposta pós-moderna àquela mesma angústia que você comentou no início? A adesão ao magistério tradicional, ela não se dá por uma questão de vontade nossa, ela se dá por uma compreensão e pela inteligência. Tá? A gente não adere ao magistério porque eu acho o Papa bonito e simpático. Tá? Isso quem faz é a Rede Globo, pela frente. Por trás tem outros motivos. Né? Eu vou aderir ao Papa porque eu compreendi que a Igreja Católica é verdadeira. Né? Compreendi que Cristo é Deus. E para isso eu compreendi uma outra coisas anteriores. Eu compreendi que a realidade existe, eu compreendi que a verdade existe, eu compreendi que Deus existe e eu compreendi que a Igreja Católica é verdadeira. Então a adesão se dá por um ato de inteligência, que tem que ser cooperado pela vontade e que tem que ser cooperado pela graça. Então é uma coisa completamente diferente do voluntarismo da pós-modernidade. Alberto, é possível também identificar uma relação próxima entre a pós-modernidade, a missa nova e a celebração da palavra? Então, aqui dá outro curso, né? Mas é evidente que sim, né? Porque na missa antiga o centro é a hóstia, é Cristo. Na missa nova e na celebração da palavra, é a palavra, que é uma coisa extremamente mais vulgar, passageira, né? A hóstia está lá, Cristo está presente, né? Enquanto na liturgia da palavra, a palavra está completamente de passagem e tem agora, né? Ela é muito mais subjetivista, cada um entende como quer. Vou ler a Bíblia aqui, leio um trecho da Bíblia. Pego a parábola do malfeitor, né? Vocês conhecem, né? Que Nosso Senhor elogia o fulano que roubou. E aí peço para todo mundo interpretar. Interpreta aí. Quero ver. Né? Então, ela é muito mais subjetiva. Alberto, com relação a isso que a gente vê, essas manobras de massa, etc., que não seria uma questão, por exemplo, propriamente da esquerda, né, mas uma questão da globalização, né, e a globalização seria uma forma inevitável e irreversível que os movimentos políticos utilizariam como ferramenta. Então, depende do que se entende aqui por globalização. A globalização de nenhuma forma é irreversível, né? Então, ter um governo comum, ditatorial, que destrua as nações, que destrua aquilo que é particular. Tudo isso é péssimo. Na Idade Média tinha a cristandade, não tinha ouro, né? A
cristandade estava unida em torno de princípios. E era tão forte a cristandade que eles fizeram uma guerra para libertar o Santo Sepulcro, que foram as cruzadas. Mas isso não destruía aquilo que era particular de cada lugar. Basta quem tem oportunidade de andar pelo interior da França, vai ver que cada cidade é uma joia. Então, a produção intelectual, artística, era muito maior do que agora. O que se agora quer fazer é a uniformização. Todo mundo usa a mesma roupa, todo mundo pensa exatissimamente do mesmo jeito, todo mundo é obrigado a fazer aquilo que está determinado. É uma coisa completamente diferente do que foi a cristandade. Então, essa globalização é péssima. Bento XVI chamou a União Europeia de conjuração, reino do mal, alguma coisa assim, né? No dia que a Inglaterra ganhou lá a saída do Brexit, eu comemorei. E se amanhã a União Europeia acabar, a festa vai ser maior ainda, né? Porque o que eles querem é impor todas as ideias que são erradas. Agora a última pergunta, Alberto, é direcionada diretamente à política, né? Esses novos governantes que estão aí polêmicos, né? Eles são produtos dessa nova ideologia? Isso também poderia explicar aí o fenômeno do Bolsonaro, que está atrelado a essa nova tendência moderna e antimoral? Mas isso não tem dúvida, né? O sistema que tem hoje só faz chegar realmente a disputar uma eleição nesse sentido, nacional, alguém que esteja comprometido com essas ideias, né? Se chegasse alguém nessa situação e não está comprometido com essas ideias, ele seria colocado completamente de lado. Hoje em dia, o controle social é que nem eu notei nessa planilhinha aqui, né? O controle social, ele é tremendo. Eu sempre falo isso, algumas vezes me perguntam, por que a Monfort não lança um candidato a deputado estadual ou federal? Né? Então, primeiro lugar, porque a gente não ia ganhar. Tá? Para ser candidato a deputado federal ou estadual, precisa ter lá não sei quantos mil votos, e nós não teríamos esses mil votos. Tá? Então, era uma ilusão. Vamos supor que, por desgraça, a gente lançasse lá o André para deputado federal, né? E ele fosse eleito. Voto em mim, Alberto. O que teria acontecido? Quase certissimamente ele teria envolvido na Lava Jato. E se fosse eu, também. A gente teria dividido a comissão. Por quê? Porque são situações que nos expõem a riscos muito grandes. É muito dinheiro, é muito poder. Para a gente evitar uma coisa dessas, nós temos que ter uma virtude que nós não temos. Dom Bosco ressuscitava crianças e não se meteu na política, pelo contrário, fugia da política. E não conseguiu. Dom Bosco, que conseguia fazer tanta coisa, se a gente vai lá em Turim e vê tudo que ele construiu, ele não conseguiu impedir a unificação italiana, numa época em que o povo era muito mais católico do que agora. Então, a nossa ação política é zero. Quando é que vai resolver isso? Quando Deus quiser. A gente precisa esperar um pouco o momento de Deus. Depois, o que é resolver? Resolver é ganhar o candidato que é contra o aborto e então ele fecha o Congresso e põe uma lei impedindo o aborto? Seria ótimo, claro que eu aplaudiria. Não seria solução nenhuma. O aborto só acontece porque as pessoas, infelizmente as mães e os pais, que deviam ser maior proteção da criança, elas querem prazer, só por causa disso. Antigamente, não se falava de lei de proibir o aborto, as mães não faziam aborto. Não faziam aborto. Eu participei de uma reunião com o presidente da ACD. Ele estava preocupado porque tinham contratado a Mariana Zatz. Colocaram um lobo para cuidar das ovelhas. Né? Vocês podem imaginar, a preocupação dele era bastante razoável. E nessa reunião, tinha várias pessoas, estava lá o doutor Ives Granda. Então, ele queria discutir um pouco o que se deveria fazer. Então, estava lá toda a conversa, o Ives colocando a questão na questão legal, que a nossa Constituição proíbe, o Pacto da Costa Rica, todas as coisas aqui.
E, a certa altura, o senhor falou, não quero abordar isso. Eu acho que a gente devia falar com os pais, a responsabilidade dos pais. Como é que eles podem pensar algum dia em fazer o aborto? Era isso que a gente precisaria trabalhar. Isso o presidente da ACD. Aí eu disse para ele, o senhor tem toda a razão. Nós precisamos transformar esse problema que está sendo colocado como se fosse um problema legal num problema moral. E dizer para os pais e para as mães, se vocês fizerem aborto, vocês vão para o inferno. Então o Ives levantou e falou, mas aí nós não vamos ter o apoio do Estado de São Paulo, do jornal. Nenhum jornalista vai publicar uma coisa dessa. Falei, por isso que os jornalistas nós temos que considerar como os nossos inimigos. E aí ele disse, bom, então se é assim a gente pode encerrar essa reunião. Você vê que não é só a gente da Monfort que não quer conversar comigo, né? Tem outros também. Então, o problema é moral. O problema não é legal. Se tiver uma lei, é claro que tem que ter a lei, mas a lei vem depois, a lei é secundária. A lei é secundária. O que precisa é ter uma transformação moral da nossa sociedade. Eu queria falar 1 minuto, antes da gente ir para o lanche, porque senão eu acho que pode parecer uma coisa assim, mas é bem rapidinho. Algumas notícias, algumas informações que têm saído no mundo da internet, nesse mundo que não é mundo, a respeito da Monfort. E eu, evidentemente, não vou falar aqui, tratar detalhadamente disso, porque não interessa, mas eu queria tratar de um ponto que eu acho que é significativo, que estaria relacionado a nós, e está um pouquinho relacionado a essa palestra, que parece que é um tema que está começando a discutir, né? Vocês sabem que a maioria que estão aqui sabe que quem fundou a Monfort, e mais do que quem fundou a Monfort, quem fundou o nosso grupo, e que nos deu essa mentalidade, que é o que é importante, foi o professor Orlando Fedeli. Eu conheci o professor, eu tinha 11 anos, né? Eu estudava no Primo Barreto, agora eu tenho 38, então vai dar... Então, e depois que eu conheci o professor, eu comecei a frequentar a casa dele, eu fiquei com ele, fui na TFP, depois nós saímos juntos da TFP, tive a minha vida muito relacionada com o professor, né? E o professor veio a morrer, quando o professor veio a morrer, houve uma espécie de consenso na Monfort que eu deveria assumir a presidência da Monfort. Bom, o professor morreu de repente, é sempre mais complicado, e de fato ele nunca tinha determinado tal pessoa vai ser o sucessor, mesmo porque ele considerava isso uma coisa completamente secundária. Eu viajei o Brasil inteiro com o professor e eu cansei de ouvir o professor dizer a Monfort não tem importância nenhuma, a Monfort não interessa. E eu repito isso, a Monfort não tem importância nenhuma, a Monfort não interessa. Não estou aqui para fazer propaganda da Monfort, e nos locais que eu vou, não faço propaganda da Monfort, não crio grupos da Monfort. Isso absolutamente não interessa. Se for para o bem da Igreja Católica acabar com a Monfort, nós acabamos com a Monfort. Né? Não tem dificuldade nenhuma. Bom, mas agora começou a aparecer na internet quem seria o legado do professor Orlando. Né? Mais ou menos como se ele tivesse deixado um testamento lá, né? Dizendo, olha, eu tenho 5 casas, 2 casas, etc. Quem que tem isso? O professor, coitado, não tinha nada. Né? Ele sempre foi só professor, então sempre ganhou muito pouco. Mas quem teria o legado do professor Orlando? Durante muito tempo, quem acompanhou as nossas atividades, tinha lá o legado Monfort, que era dirigido por uma pessoa, o Guilherme. Né? Depois o Guilherme se afastou de nós, me criticou bastante na internet. Esse último artigo que tem no Fratres, eu acredito até que seja ele que tem, ou ele escreveu, ou ele comentou com alguém, porque a linguagem é toda dele, as expressões são as expressões dele. Então, se não for ele, não tem grande importância. Um desses artigos disseram que eu exijo que seja chamado professor, graças a Deus nunca exigi isso, mas que eu não tenho dificuldade de escrever um artigo do começo ao fim. É verdade, tenho mesmo, gostaria de escrever mais, mas graças a Deus, quando eu chego no final do artigo, eu coloco o meu nome, pelo menos o meu nome eu acerto, eu não preciso inventar um nome. Mas então ele teria lá o legado. Depois ele se afastou de nós e agora surge essa questão
toda essa confusão que teve dentro da Monfort, e aparece um site onde as pessoas lá se dizem que tem o verdadeiro legado do professor, até publicaram esse livro aqui. Curiosamente, existe uma palestra de uma dessas pessoas que diz que a causa formal da revolução é a igualdade, portanto as paixões. Parece uma contradição, né? Se eu publico um livro dizendo que a causa não são as paixões, mas é a doutrina, como é que depois eu tenho uma palestra onde eu digo que a causa formal da revolução é a igualdade? A causa formal da revolução seria uma doutrina errada, gnose ou panteísmo. Mas enfim, então teria lá quem tem o legado do professor. Eu não estou aqui para defender o legado do professor, dizendo, não, olha, o legado é meu. Diziam isso, uma pessoa me dizia que uma dessas pessoas chegava num lugar e dizia, o legado é meu, o legado é meu. Eu não estou aqui para defender, para dizer que o legado é meu. De quem que é o legado do professor? Daquele que continuar a obra do professor. Tá certo? Então, vocês analisam a obra do professor, vejam o que o professor fez. Se vocês concordarem com o professor, apoiem as iniciativas que estão de acordo com aquele que é o trabalho do professor. É a continuidade do trabalho do professor. Tá? Vejam aquilo que o professor fazia. Então, eu jamais disse, eu sou continuador do trabalho do professor, porque não tenho, em primeiro lugar, as qualidades naturais que o professor tinha e, sobretudo, não tenho as qualidades sobrenaturais que o professor tinha. Aí, o que você faz, então? Eu chuto a gol. Algumas vezes acerta. Tá certo? Eu dou um chute a gol. E, evidentemente, eu não dou esse chute a gol sozinho. Tem um monte de gente que colabora conosco. E são pessoas os quais, na Monfort, não tem listinha. Não tem listinha do que tem que fazer. Não tem nota no final do dia. Não aponta o número de sacrifícios, quantas vezes confessou, quantas vezes comungou. Não tem isso. Chega na Monfort, senta lá. Na hora que quiser, vai embora. Tá? Tem briga se pensar diferente, é exatamente o contrário. Foi na liturgia da palavra, leva na cabeça. Aí sim. Tá? Então, na Monfort não tem esse acompanhamento. Não tem. Então, o que o professor conseguiu fazer é convencer as pessoas e elas aderirem a um determinado movimento. Isso não quer dizer que a gente seja santo. Todo mundo está cheio de falhas. A gente vive caindo. E graças a Deus, o que a gente procura é um se auxiliar do outro. Quando a gente cai, ajuda, levanta a cruz e vamos em frente, porque todo mundo vai caindo. Então não tem controle. Não tem controle dentro da Monfort. Isso é ótimo. Se amanhã assumir alguém e fechar a Monfort, pode fechar. Nós continuamos fazendo exatissimamente a mesma coisa. Não tem problema. Tá? E se amanhã mandarem a gente fazer uma coisa errada, essa é a vantagem de estar nessa situação de leigo. Nós dizemos, não faço. Ah, mas eu estou de mal. Pode fazer assim. Acabou. Estou de mal. Acabou. Tudo bem? Então, eu só queria dizer que nós da Monfort, quando digo eu falo errado, nós da Monfort não estamos no campeonato do legado. Nós não estamos nessa competição. Isso daqui não nos preocupa. O que nos preocupa é procurar entender a doutrina católica, poder ensinar e poder aprender para a salvação da nossa alma. E estudar é uma coisa que tem que ser contínua. Contínua. Para de estudar a gente fica burro. Todo mundo. Se eu parasse de estudar esses problemas que eu estou dizendo, missa, etc., daqui 5 anos eu estava embotado. Eu não era capaz mais de entender as coisas, eu não estava mais aderindo à verdade. Então tem que continuamente estudar. Tudo bem? Alguém queria fazer alguma pergunta sobre isso? Só levantar a mão, ficar de pé e gritar. Tudo bem? Se alguém quiser falar comigo, fala aí no café. Vamos tomar um café que o padre deve estar chegando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
rogai por nós, Santa Mãe de Deus.